Já faz um tempo que eu postei aqui no canal um vídeo mostrando a história do único GTR legítimo que nós temos aqui no Brasil legalizado, que é o mesmo que tá com Renato Garcia atualmente. Quando eu fiz esse vídeo, eu acabei utilizando algumas informações que nós tínhamos disponíveis na época. Porém, recentemente vieram muitas pessoas comentar nesse vídeo que o verdadeiro dono havia aparecido. Então, por conta disso, eu fui pesquisar para saber mais sobre. Bom, eu acabei achando o canal, né? Afinal, muitas pessoas comentaram qual era naquele vídeo. No caso, era o canal Danilo Yukio. E assistindo os vídeos dele, eu acabei vendo que ele comprou não só o R34, mas também os outros 3 carros que estavam lá presos juntos. Bom, vendo tudo isso, eu decidi fazer esse vídeo aqui, que é basicamente um compilado e um resumo de todas as informações desses carros que foram apreendidos. Não só os carros do Danilo Yukio, mas também o Supra que estava lá junto. Ou seja, a história de todos os carros que foram apreendidos, como que eles vieram para o Brasil e como que eles foram parar lá. E antes de começar, eu só tenho que falar aqui pra vocês que o intuito desse vídeo aqui não é gerar treta, não é dar minha opinião a respeito de nada, é simplesmente passar informações a respeito dos carros que foram apreendidos. E pra isso eu acabei utilizando 2 fontes principais, que no caso é o canal do Danilo, que ele criou recentemente, e também o canal do Ian. Eu não tenho nenhum contato com eles, inclusive nem cheguei a tentar algum contato, eu simplesmente assisti os vídeos que foram publicados por eles, e aí eu fiz esse resumo, esse compilado pra poder trazer aqui pra vocês. Inclusive todos os vídeos que eu assisti eu deixei aqui na descrição, que são as fontes desse vídeo. Então, recomendo que vocês vejam, até porque esse vídeo aqui, como eu falei pra vocês, é um resumo. Então, por ser um resumo, muita informação acabou ficando de fora e principalmente detalhes. Então, pra vocês verem 100% do conteúdo que está disponível, recomendo que vocês cliquem em todos os links que estão aqui embaixo, que são dos vídeos deles, tanto do Danilo quanto do Ian. Então, recapitulando, nós temos 5 carros que foram apreendidos, né? No caso, o GTR R34, o R33 prata, o R33 preto, o S15 roxo e o Supra branco. Atualmente o GTR R34 está com Renato Garcia, inclusive ele está fazendo vídeos a respeito disso. O S15 roxo e o R33 preto, eles entraram em leilão recentemente e eles acabaram sendo comprados pelo dono da Fatos Desconhecidos, que inclusive tá postando alguns conteúdos a respeito disso no seu Instagram. Pra quem não conhece, é Felipe Fatos. Inclusive, pelo que eu vi, ele vai criar também um canal aqui no YouTube mostrando ele recuperando esses carros. Então, estamos esperando aí, né? E os únicos carros que ficaram lá ainda foi o Supra branco e o R33 prata. Aparentemente são os 2 carros que estão em melhor estado. Pelo visto, eles ainda vão demorar bastante para sair porque o processo deles é mais complicado. Então agora eu vou contar para vocês um pouco da história de como esses carros vieram para o Brasil e como que eles foram parar lá nesse pátio. Só lembrando que as informações referentes ao GTR R34, o S15 e os 2 R33 eu peguei do canal Danilo Yukio, e as informações a respeito do Supra eu peguei do canal do Ian Vitor. Links todos aqui embaixo. Então, para começar, vamos falar um pouco a respeito do R33 prata, que no caso é esse carro aí. Então, o Danilo falou que antes de ter esse carro ele tinha um Chevette e ele queria pegar um carro melhor, né? Ele queria fazer um upgrade. Ele acabou pesquisando um pouco e ficou sabendo que lá no Paraguai tinha uns carros bem legais e com preço bem acessível. Então ele decidiu se informar sobre justamente para saber como trazer esses carros aqui pro Brasil. Ele acabou falando com algumas pessoas, perguntando como é que eles faziam para trazer o carro, quanto custava e tal, até que ele achou um R33 perto da fronteira que ele acabou comprando. O cara tava pedindo cerca de 32 a 35 mil reais no carro, só que o Danilo já tinha um carro aqui no Brasil que ele tinha reformado e ofereceu esse carro no valor de 17 mil reais pro cara. Assim ele acabou voltando somente os 18 mil. Aí ele trouxe o carro aqui pro Brasil, fez algumas modificações básicas, né, no caso de desempenho e também na aparência do carro. Como o carro veio com muitos adesivos, ele acabou tirando os adesivos com estilete, só que aí acabou danificando um pouco a pintura que o carro tinha. Por conta disso, ele decidiu repintar o carro e foi aí que o carro ganhou a tinta prata. Apesar de ele já estar com esse carro aqui no Brasil, né, que no caso é um carro raro e muito bonito, ele falou que não estava satisfeito ainda com a aparência do carro. Então ele começou a procurar outros modelos para comprar, ou até mesmo para comprar e tirar as peças para colocar nesse carro. E foi o que ele fez. Ele acabou procurando bastante e achou esse R33 preto que ele comprou inicialmente para poder tirar algumas peças e colocar no R33 prata, para poder montar um carro mais completo. Então, já com o R33 prata, ele começou a procurar vários carros, achou esse R33 preto, porém ele tava meio acabado, né? Eu falo isso porque ele falou que o carro tava com banco torto, volante caído, e aí você vai me perguntar, se não tava nas melhores condições, por que que ele comprou? E aí eu te respondo,
Dois motivos. O primeiro era que apesar do carro não estar nas melhores condições, ele tinha algumas peças bem interessantes, como a suspensão, e o segundo motivo era simplesmente pelo preço que ele estava sendo oferecido, na época cerca de 14 a 15 mil reais. E aí nessa situação ele decidiu comprar esse carro justamente para poder tirar algumas peças, né, no caso as melhores, substituir, colocar elas naquele R33 prata e depois vender o R33 preto para poder recuperar um pouco de dinheiro. Então ele fez essa compra através de um site e depois ele foi lá para o Paraguai buscar o carro. Nessa viagem ele falou que acabou passando por alguns problemas, mas que no final acabou dando certo. Ele conseguiu trazer o carro aqui pro Brasil. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, ele fez o que ele queria, né? No caso, ele pegou algumas peças do R33 preto e passou para o prata, que no caso estava em melhor estado. E o R33 preto, ele pensava até em colocar peças melhores para poder montar ele novamente. Só que ele acabou não fazendo isso porque no meio do caminho, ele decidiu vender os dois carros para pegar outros carros, que eu já vou falar aqui para vocês quais são, mas que vocês já sabem. No caso, o S15 e também o R34. Bom, depois disso ele acabou vendendo os dois R33 e também vendeu o Civic que ele tinha, tudo isso para pegar outros carros. O primeiro deles foi o Silvia S15. Bom, quando ele vendeu esses carros, ele ficou a pé e ele procurava um carro para rodar no dia a dia. E foi aí que ele acabou achando esse S15 Spec R. Ele falou que ele comprou esse carro por cerca de 28 mil reais. No vídeo dele, ele acabou mostrando algumas fotos do carro, inclusive mostra como que o carro chegou. Ele tava desse jeito. Nessa foto dá pra vocês verem que o carro tava bem diferente. Ele tava com isso filme mais forte e também tava com as rodas do S14. Apesar de nessa foto o carro tá bem diferente, quando ele chegou o carro tava bem novo. Ele falou que não tinha praticamente quase nada pra fazer no carro, isso tanto de motor quanto de lataria. Só que quando ele pegou o carro, uma das primeiras coisas que ele mudou foi a roda. Ele colocou essas daí do R34. Então, nessa época ele acabava utilizando o carro no dia a dia, porém ele tinha algumas modificações que ele ainda queria fazer no carro para poder deixar o carro mais bonito e mais do gosto dele, né? Tinha duas modificações principais que ele queria fazer. No caso, mudar a pintura do carro, porque a tinta que ele utilizava era bem rara, então para fazer algum retoque seria muito difícil e muito caro de encontrar a mesma tinta. E a outra coisa era os para-choques, porque ele falou que aqueles para-choques eles não estavam harmônicos com o carro, então por conta disso ele decidiu procurar, não achou para comprar, então por conta disso ele decidiu pagar um amigo dele para poder fazer um para-choque personalizado para ele de fibra. Um fato curioso é que o carro foi apreendido antes desses para-choques chegarem para ele colocar no carro. Bem triste. Bom, a questão da tinta ele conseguiu resolver, ele pegou e pintou o carro de roxo, então foi aí que o carro ficou da cor que ele tava quando ele foi apreendido. Os para-choques, como eu falei, ele mandou fazer, só que nunca chegou a ser colocado, e ele também fez algumas modificações no interior do carro. Como vocês podem ver pelas imagens, ele trocou a roda também. Então agora vamos falar um pouco a respeito do Supra branco, que no caso é da família do Ian, ou era, enfim. Então, eu procurei bastante no canal do Ian, porém as informações desse carro, eles não dão muitos detalhes, então eu vou falar baseado no que eu vi. Bom, segundo o que foi dito, quando eles compraram esse carro ele não estava 100%, então por conta disso, eles tiveram que fazer algumas modificações para poder deixar o carro melhor. E essas modificações foram feitas por eles mesmos. Inicialmente esse carro estava no Japão, do Japão ele foi para o Chile, do Chile ele foi para o Paraguai, e no Paraguai ele acabou recebendo algumas modificações e algumas revisões, né, para poder rodar lá. Uma dessas modificações foi a passagem do volante do lado direito para o lado esquerdo, e de lá, do Paraguai, ele veio aqui para o Brasil. Aqui no Brasil ele acabou aparecendo em alguns vídeos no YouTube, como esse vídeo muito famoso que eu mostrei no meu outro vídeo também, que no caso é do carro fazendo uns zerinhos. E depois disso o carro acabou sendo apreendido também. Segundo o Ian, esse daqui foi um dos carros que eles mais gastaram dinheiro, né? No caso, como eu falei pra vocês, quando ele veio pra cá ele tava com alguns problemas. Entre eles, eu posso citar aqui pra vocês a caixa de direção que tava zoada, então eles tiveram que comprar outra e instalar, ou o próprio aerofólio que eles compraram e instalaram. Como eu falei pra vocês, a respeito desse carro nós temos poucas informações. Eu queria ter mais coisa aqui pra falar, só que tudo que foi disponibilizado foi isso que eu falei pra vocês. Caso vocês queiram ver os vídeos e ver se vocês acham mais alguma coisa, os links estão aqui embaixo. As únicas pessoas que podem dar mais detalhes sobre como esse carro veio aqui pro Brasil são eles. Então é isso, a parte do Supra. E agora por último nós chegamos no carro mais esperado, que no caso é o R34, né? O GTR R34.
Bom, segundo o Danilo, ele comprou esse carro quando esse carro ainda estava lá no Japão e ele acabou acompanhando todo o processo de trazer o carro aqui pro Brasil. E a história dele é bem parecida com a do Supra. No caso, ele saiu do Japão com o volante do lado direito, foi pro Chile, do Chile ele foi pro Paraguai, no Paraguai ele passou por algumas revisões e passou do lado direito pro lado esquerdo, o volante, e daí o carro veio aqui pro Brasil. Como isso aconteceu, eu vou contar aqui pra vocês agora. Então, na época que ele tinha os dois R33, ele tava procurando alguns GTRs R34 para poder trazer aqui pro Brasil. Só que os carros que ele estava encontrando estavam em cerca de 40 a 50 mil dólares, o que na época não era tão viável assim para ele. Até que teve um dia que ele estava pesquisando e ele achou um GTR por 27 mil dólares. Na época o dólar estava mais barato e dava cerca de 60 mil reais. Bom, quando ele ficou sabendo desse carro, antes mesmo do carro sair do Japão, ele foi lá pro Paraguai e tentou negociar para ver se ele compraria esse carro. Então ele foi lá, parcelou o carro em 3 vezes, no caso era 27 mil dólares, então foram 3 parcelas de 9 mil dólares, e assim ele comprou o carro. Apesar de nessa altura ele já ter pago a primeira parcela do carro, ele ainda não pegou o carro. Isso porque, como eu falei, o carro ainda tinha que vir pro Chile, para depois do Chile ir pro Paraguai e lá fazer algumas modificações para poder trazer o carro aqui pro Brasil. Então depois que ele pagou a primeira parcela, ele ainda esperou alguns meses até de fato dirigir o carro. Bom, depois de todos esses meses esperando e pagando o carro finalmente ficou pronto e aí ele tinha que buscar o carro. A questão é que tinha que passar o carro pro nome dele e ele não conseguiria fazer isso sem a cidadania paraguaia. Então aí ele tava com um problema, né? Então, depois de muito pensar, a solução que ele decidiu tomar foi simplesmente pegar a placa do Silvia e colocar no GTR, isso para poder vir para cá com o carro emplacado. Obviamente que isso que ele estava fazendo não era certo, então se ele fosse pego no meio do caminho, ele teria muitos problemas. Apesar de toda essa aventura, ele conseguiu trazer o carro aqui pro Brasil e conseguiu pelo menos curtir um pouco do carro antes dele ser apreendido. E aqui nós chegamos no ponto em que os carros foram apreendidos. E aí você vai pensar, pô, se o Danilo tava só com 2 carros, como é que todos os carros foram presos juntos? Bom, lembra que eu falei pra vocês que o R33 preto ele tava com alguns problemas? Então, justamente por causa disso, ele tava em um mecânico que ficava próximo à casa do Danilo, que no caso era amigo dele. Então, certo dia o Danilo tava andando, ele tava achando que o carro tava um pouco fraco, e aí ele decidiu passar nesse amigo dele mecânico pra ver o que eles poderiam fazer pra poder melhorar um pouco o desempenho do carro. E aí ele parou lá, o cara tava mexendo no R33, ele tava querendo desmontar lá o R34 pra poder fazer algumas modificações. Então, no meio disso, acabou descendo um agente da Polícia Federal lá numa viatura descaracterizada e ele veio pedindo os documentos do carro e perguntando também onde estavam os outros veículos. Obviamente que o Danilo tentou mentir para poder salvar os outros carros, só que não deu certo. Isso porque os policiais já sabiam onde estavam os outros carros, eles só estavam meio que testando ele para ver se ele ia falar a verdade ou não. A respeito do Supra nós não temos informações, mas aparentemente ele não estava junto com esses carros. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou! Given the best that he has.